Olá, meu amigo e amiga. Se você é uma dessas pessoas que, ao receber uma série de notícias, de informações pela grande mídia e também aqui pelas redes sociais, fica com uma série de interrogações e, sobretudo, inquietações, saiba que você não está sozinho e nem está sozinha. Tem milhões de brasileiros que estão passando pelo mesmo processo. E tudo fica cada vez mais confuso, porque apesar dos noticiários que a gente vê pela grande mídia sempre serem muito pasteurizados, apresentarem uma série de fatos e de personagens como se fossem coisas normais, quando você acaba de ver a notícia, você fica assim, não é possível que alguém está fazendo isso, não é possível que isso esteja acontecendo, e não é possível que essas pessoas que estão nos transmitindo esses fatos não abordem a mesma ou não tratem com indignação, a mesma indignação que eu estou sentindo ao ver essas situações, no plano externo e no plano interno. Eu vou conversar com vocês sobre algumas coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, porque a política aqui no Brasil ela será dinâmica até o processo eleitoral. Nós vamos ver a extrema-direita absolutamente sem discurso, sem nada para apresentar, e se fundando cada vez mais em teorias conspiratórias, em ataques vis, em ataques sempre mentirosos, distorcendo a realidade, tentando esconder o seu personagem que vai disputar as eleições presidenciais, para ver se no final da história eles conseguem de novo retornar ao poder aqui no Brasil para tentarem fazer com que o nosso país se transforme numa colônia eterna daquilo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mostrar aqui que tem gente aqui que é cara de pau e está caindo do cavalo de uma forma muito grotesca, né? E vamos tratar também dos temas internacionais. Mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal e que ainda tem uma série de interrogações, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, do seu comentário, que eu sempre leio aqui no nosso portal, e se puder, prestigie também o nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional para você aqui ajudar o nosso portal a chegar a mais pessoas como você e consolidar o nosso portal, junto também com o nosso canal de cortes que continua a crescer. Eu sempre coloco aqui os links no primeiro comentário aqui da seção de comentários do nosso portal, tá legal? Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, gente, começando aqui com essa abordagem aqui, né? Eu mostrei para vocês ontem que um possível indiciamento do Lulinha, numa coisa totalmente estapafúrdia, aquela CPMI do INSS, isso não prosperaria em hipótese nenhuma, porque isso chegaria nas mãos do Procurador-Geral da República e ele não faria nenhum avanço com aquilo. Mas tinha muita gente comemorando como essa criatura que está aqui, que eu não consigo entender como é que ele passou num concurso, né? Aliás, não consigo nem entender como é que ele concluiu um curso de Direito. Porque ele falava coisas como essa aqui, ó, Lulinha indiciado, veja barraco entre parlamentares. Ele está falando uma mentira. O Lulinha não foi indiciado. O que aconteceu foi que o relator lá da CPMI do INSS, do escândalo do INSS, ele pediu ele sugeriu esse indiciamento, mas para isso se transformar num fato, seria necessário que todos os deputados que fazem parte da CPI, a maioria deles, entendesse que o relatório deveria ser encaminhado com esses fatos, né, com esse indiciamento. Isso não aconteceu. A gente viu isso aqui, ó. Vamos lá. O Palácio do Planalto está tremendo, porque Lulinha foi indiciado pela CPMI do INSS e mais, teve um barraco entre os parlamentares que eu vou mostrar para você. Não foi. Gente, é muita cretinice, né? Veja a notícia verdadeira. CPMI do INSS rejeita relatório que pedia indiciamento de Lulinha e ex-ministros de Lula e Bolsonaro. Então, é para vocês verem como é que essa gente tem cara de pau, como eles não têm escrúpulos, como eles mentem, como eles distorcem a realidade. E você encontra pessoas que reproduzem isso, né? Tem gente, o filho do Lulinha. Bom, felizmente agora a CPMI ela terminou e aí vai ficar agora por conta da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal pescarem ali quem é que realmente deixou o rastro de corrupção ali para ser apanhado e ir para a cadeia, né? Então, essa é uma etapa que se findou, mas a extrema-direita vai criar outras, gente, porque hoje eu espero que os atores políticos principais do nosso campo tenham percebido, a realidade hoje ela é secundária. Por incrível que pareça, o que vale hoje é o discurso, é a narrativa, é aquilo que se fala.
Eu estava vendo alguns documentários lá nos Estados Unidos sobre o aumento dos combustíveis lá, que foi para 23% em média, do preço do combustível, especificamente da gasolina. O diesel subiu muito mais. Quando você vê uma entrevista, quando é feita ali em relação ao eleitor de Trump, ele diz o seguinte: não, nós temos que pagar essa gasolina mais alta, a gente tem que fazer mais um sacrifício, porque isso é pelo futuro da América. Então, essa gente acredita nesse insano, nesse psicopata, nesse gangster, nesse vigarista que hoje é o presidente dos Estados Unidos. É um negócio impressionante como é que uma nação chega a ponto de eleger, de colocar um cara desse à frente do país, né? Isso é explicável porque as pessoas que votam no Donald Trump, as pessoas que votam no Bolsonaro, as pessoas que votam no Milei, são pessoas que estão com essa corrosão na compreensão da realidade, uma corrosão na alma, o que é pior ainda, né? Pessoas que ficam insensíveis, colocam seus preconceitos cada vez mais viscerais para fora, uma arrogância, de uma ignorância, ostentação, enfim, uma burrice que acaba contaminando outras pessoas, porque é a burrice empoderada, né? E aí a gente vê o seguinte nesse contexto: o discurso vai acabando, eles vão tentando sempre arrumar uma coisa adicional. Defesa de Bolsonaro pede livre acesso dos filhos a domiciliar. Gente, o ministro Alexandre de Moraes, ele tem uma paciência de Jó, né? Ele deu um cheque, os bolsonaristas estavam achando que ele tinha levado um cheque-mate, mas quem deu cheque-mate foi ele, quando ele dá a prisão domiciliar para Bolsonaro, mas para um período de 90 dias. Se ele ficar bonzinho, ficar legal, ele volta para o Chilindró. E essas pessoas demoraram para perceber isso, e alguns ainda não perceberam, né? Mas eles pedem o tempo todo. Defesa de Bolsonaro pede livre acesso dos filhos a domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes não vai conceder para que os filhos entrem e saiam a hora que quiser. Não é bagunça. Essa gente não percebeu ainda que o Bolsonaro é um presidiário. É impressionante, né? Enfim, quanta gente para ficar enchendo o saco, né? Acho que o ministro tinha que ter um assessor para despachar com essas criaturas aí, né? Bom, então esse é o mundo que vai ficar latejando sempre na base do nada, porque eles nada têm para apresentar. Eles vão ficar o tempo todo contando mentiras, estressando a sociedade. E isso tem que ser compreendido por toda a esquerda e, sobretudo, pelo governo. Eu estou tentando mais contatos com o pessoal do governo, gente. Eu fico aqui, estou batendo firme aqui, e vocês vão ver aqui. Eu vou colocar um trecho aqui de uma entrevista do escritor Fernando Moraes, que ele fala exatamente algo que eu estou falando aqui com vocês desde sempre. Ele faz um atestado aqui, espero que ele seja ouvido, né? Lula cobra em reunião pressa para reagir a Flávio Bolsonaro. O presidente está vendo que ele está produzindo uma série de fatos importantes, uma série de conquistas, uma série de entregas, mas a popularidade não está subindo como deveria subir em qualquer situação normal, corriqueira. Mais uma vez, isso não está acontecendo porque nós não estamos numa situação normal, nem uma situação corriqueira, né? Bom, eu vou trazer agora para vocês um trechinho dessa entrevista aqui do escritor Fernando Moraes, que escreveu livros fantásticos e é o biógrafo do presidente Lula. Ele já escreveu um volume sobre a vida do presidente Lula e agora vai publicar o segundo volume. E nessa entrevista que concedeu ao UOL, me chamou a atenção aqui verdades que ele falou que a gente tem que ajudar a mudar, né? Sobre como funciona esse cordão ao redor do presidente da República. Vamos lá. O livro não chega ao Lula presidente, o livro termina em 2002, né? Mas a gente percebe que há várias figuras próximas ao Lula que dizem não para ele, em muitas ocasiões, que o contém quando ele tenta fazer alguma coisa que essas figuras consideram equivocada, e ele muitas vezes, a contragosto, acaba por aceitar aquelas recomendações. Esse entorno do Lula que havia, você percebe que hoje há algo parecido com isso em relação ao Lula desse momento, ao Lula atual? Olha, esse anel político que cercava o Lula e que tinha coragem de dizer não para ele, desse anel eu acho que sobrou só o Zé Dirceu. Eu acho que é o único que continua dizendo não para o Lula quando acha que tem que dizer não. E quem era uma referência muito forte disso morreu, infelizmente, que era um quadraço político, era o Guxiquem. O Chiquei era capaz de dizer para ele, não faz isso não, que é besteira.
está indo para o caminho errado. E o Lula, muitas vezes, é uma coisa curiosa, o Lula esperneia muito. O Lula tem dois traços que aparecem muito nesse livro. O primeiro é que ele esperneia muito quando ele é contrariado, mas muitas vezes ele acaba aceitando a sugestão que ele não engoliu primeiro. Em segundo lugar, uma coisa que me deixou espantado, que é a absoluta incapacidade dele de perder a eleição. Ele entra em depressão profunda, profunda, profunda. Todas as vezes que ele perde a eleição, a primeira decisão dele, logo depois da derrota, é o seguinte: não volto mais, não brinco mais, não quero mais participar, não vou ser candidato. Todas as vezes ele fez isso. Todas as vezes ele acabou voltando. Aqui a gente pode atribuir a ausência dessas figuras que hoje dizem não para o Lula. Muitas delas ficaram pelo caminho, o Chiquinho faleceu, porque hoje a gente só vê essa figura no José Dirceu. Porque eu acho que o partido envelheceu, né? Então, eu preciso considerar isso. O partido hoje é um partido... Lula tem 80 anos, Zé Dirceu acabou de fazer 80 anos. Então, essa geração não deixou herdeiros. Só fazendo um pequeno parênteses aqui, essas últimas pesquisas qualitativas sobre aprovação de governo e desaprovação, um dado que apareceu que me chamou a atenção é que entre as pessoas entre 16 e 24 anos, a desaprovação chegou a 72%. Isso é um negócio para a gente ter um alerta adicional. Por quê? Porque são essas pessoas que são os eleitores, os trabalhadores, os formadores de opinião do amanhã. Já estão formando hoje. Mas se essas pessoas começam a ter uma compreensão distorcida da realidade, uma compreensão equivocada do que significa viver numa democracia, a gente está com um problema adicional muito grande para ser enfrentado. Como eu sempre tenho dito aqui para vocês, a informação gera a ação, a desinformação gera a conformação e, no caso, gera o bandeamento para o abismo, né? Mas segue Moraes aí. Então não há gente nova dizendo não para o Lula. Essa geração nova que chegou para o PT tem no Lula uma figura muito reverencial, já é o Lula presidente. Esse povo não conviveu com o Lula em porta de fábrica. Esse povo conviveu com o Lula presidente da República. O que já dificulta um pouco você dizer, meu cara, você está errado. Como é que você vai dizer para o presidente da República que ele está errado? Então eu acho que a questão etária, se é que se pode dizer isso, dentro do PT contribuiu muito para diminuir o número de pessoas que dizem não para o Lula. Além disso, você diria que houve uma preocupação ao longo da trajetória do Lula de criar essas figuras que poderiam sucedê-lo, de formar líderes que tivessem capacidade de ocupar o espaço que em algum momento ele deixará de ocupar? Era meio óbvio que tinha 3 herdeiros para o Lula. Naquela época não tinha reeleição, era uma eleição só que era permitida por lei, que eram o Zé Dirceu, o Luiz Busquem e o Palocci, o Antônio Palocci. O Palocci saiu pela porta dos fundos. O Busquem morreu e sobrou o Zé Dirceu. Só que sobrou o Zé Dirceu, que é daquela geração, é da mesma geração do Lula. Eu vou colocar esse link dessa entrevista para vocês no primeiro comentário junto com os outros links aqui do nosso portal. E mais tarde, eu vou voltar aqui para conversar com vocês sobre esse personagem que Donald Trump, que disse que até ontem, sexta-feira à noite, ele faria um acordo com o Irã. Não teve acordo nenhum. A coisa está pegando e isso vai ter repercussões aqui no Brasil. Essa coisa do combustível vai pegar. Bom, vou ficando por aqui, mais tarde eu volto. Tá bom? Um grande abraço, tchau.